Olá! Hoje o nosso papo é sobre o maior best-seller de todos os tempos. Um livro que com certeza está em milhões de casas por aí, mas que muitas vezes levanta uma questão bem importante. Pois é, a pergunta que não quer calar é: o que esse livro, escrito há milhares de anos, tem a ver com a nossa vida hoje? Sabe, com os nossos desafios, as nossas decisões, as nossas angústias de agora? É essa a questão que a gente vai explorar. E para começar, a proposta aqui é uma virada de chave. E se a gente parasse de olhar para a Bíblia como uma peça de museu, sabe, coberta de poeira, e começasse a enxergá-la como um documento vivo, que pulsa, que respira? Essa mudança de olhar leva a gente de uma ideia bem comum, aquela de que a Bíblia é só um livrão de regras e proibições, para uma outra percepção, que é o coração da nossa análise, a de que ela é, antes de mais nada, uma grande história de amor. Ok, vamos mergulhar nisso. A gente começa entendendo a essência da palavra. A ideia central aqui é que não se trata só de tinta no papel, mas de algo presente, de uma presença ativa. E olha, essa citação da carta aos Hebreus é o nosso ponto de partida. A ideia de uma palavra viva e eficaz é, uau, transformadora. Quer dizer que não é algo parado no tempo, estático. É algo que age, que se move, que entra na nossa realidade. Tá, mas viva e eficaz na prática significa o quê? Significa que essa palavra não está presa lá no passado. Pelo contrário, ela dialoga com o que a gente sente hoje. Os nossos medos, as nossas grandes escolhas, a importância das amizades, os nossos sonhos. É uma palavra pro agora. E além de ser viva, a natureza dessa palavra é relacional, é sobre relacionamento. E talvez nenhum versículo capture isso de forma tão universal quanto esse, de João. Repara bem, isso não é uma regra, é uma declaração, uma ação que nasce de um sentimento, o amor. Então, o ponto neurálgico é este. A mensagem que pulsa em toda a narrativa é a de um amor incondicional, um amor que insiste. Um amor que, segundo o texto, é maior que qualquer falha, que qualquer ferida. Certo. Se a natureza da palavra é ser viva e falar de amor, como é que ela funciona no dia a dia? É aí que entra a sua função de guia. Pensa nela como uma espécie de bússola para a gente navegar nas confusões da vida. E essa metáfora do Salmo 119 é simplesmente perfeita. Pensa bem, não é um mapa com todo o trajeto desenhado, com todas as respostas prontas. É uma lâmpada. Uma luz que ilumina o próximo passo e que clareia a direção do caminho lá na frente. E essa distinção é fundamental, viu? A proposta não é encontrar uma fórmula mágica que resolve tudo na hora. A ideia é que a palavra funcione como um norte, que ilumine princípios e valores que nos ajudam a tomar decisões com mais consciência. E o mais fascinante é como ela faz isso. Ela usa todas as linguagens da experiência humana. Não é um texto de um tom só, de jeito nenhum. Lá dentro tem poesia que toca a alma, tem sabedoria prática para o cotidiano, tem crônicas históricas, parábolas que viram a nossa cabeça do avesso e até textos de pura resistência contra a injustiça. Ela fala a língua da vida. E essa riqueza toda nos leva a um ponto essencial. Essa palavra não foi feita para ficar só na teoria, guardada na estante. Ela é, na verdade, um convite para ser vivida, em comunidade e em ação. Esse trecho de Atos dos Apóstolos é muito revelador. Ele mostra que, desde o comecinho, a experiência com os ensinamentos não era uma jornada solitária. Era algo compartilhado, vivido em grupo, que fortalecia os laços e aprofundava o que cada um entendia. O processo, então, fica bem claro. Começa no individual, claro, na leitura pessoal, mas ganha corpo, ganha novas cores quando é compartilhado em comunidade. É nessa troca de olhares, de experiências, que a compreensão se aprofunda e a fé se fortalece para todo mundo. E aqui vem o pulo do gato, a ação. A carta de Tiago não deixa espaço para dúvida. Ouvir, ler, estudar, tudo isso é só o começo. O verdadeiro teste, o que realmente faz a diferença, é a prática, é trazer a palavra para a vida real. Mas que tipo de prática é essa? A inspiração que vem do texto aponta para ações bem concretas. Um compromisso sério com a justiça, uma busca que não cansa pela paz e, principalmente, o cuidado com o outro. Um olhar atento para quem está do lado, especialmente para quem mais precisa. Para a gente ir amarrando as ideias, tem essa frase de São Jerônimo, um dos maiores estudiosos da Bíblia, que é muito poderosa. Para ele, a conexão era total. Deixar as Escrituras de lado era como deixar o próprio Cristo de lado. Do fim das contas, a mensagem é que abrir a Bíblia é muito mais do que só ler um livro. É como abrir uma porta para um encontro, para uma jornada de descoberta sobre si e para encontrar um sentido maior para a vida. Então, resumindo o que a gente viu, a palavra é apresentada como algo vivo.
como uma grande história de amor, como uma luz que guia o caminho, uma experiência para ser vivida junto com outras pessoas, e no final, uma força de transformação, tanto pessoal quanto coletiva. E para fechar, fica uma reflexão que a nossa fonte propõe. E se a gente olhasse para cada página, não como um texto antigo e distante, mas como uma mensagem pessoal, uma carta de amor esperando para ser aberta e lida? Fica aí a provocação.